Bem-vindos à nossa quinta sessão das Talks da Talentor, deste momento dedicado à área da indústria da hotelaria, com o tema abordado vai ser a inteligência artificial na nossa indústria. Ao meu lado, para me ajudar a moderar, tenho o nosso CEO, Ricardo Pires, e, como ilustres convidados, tenho o Dr. Rui Nunes, diretor executivo de Recursos Humanos, Dr. Paulo Figueiredo, da área operacional, diretor operacional do Grupo Oníria, e o Dr. João Vieira, diretor de Recursos Humanos do Hotel Coríntia. Bom, para fazer aqui um match em relação àquilo que é a inteligência artificial, a nossa conversa vai ser muito soft daquilo que a gente pode ter, as inúmeras utilidades. O que é que vocês têm presente nas vossas unidades, pensado já aqui na questão da inteligência artificial? Não sei quem é que vai dar o mote. Em primeiro lugar, esta questão da inteligência artificial, se calhar fazer aqui um parênteses, que estamos a falar de uma realidade que é nova, mas que não é assim tão nova e que se calhar é uma realidade com a qual nós nos deparamos em todos os setores de atividade e que será transversal a todos os setores de atividade, e a hotelaria não pode ficar de fora. E eu acho até muito interessante que estejamos aqui pessoas da área da hotelaria, que normalmente são um pouco conservadoras na adoção de novas soluções, a falar sobre um tema que é um tema que ainda estamos todos por descobrir onde é que nos vai levar e que é assustador. Recentemente o Elon Musk veio falar sobre isto e dizer que os perigos da inteligência artificial são inimagináveis neste momento. Portanto, nós estamos a falar sobre um tema que acho que ninguém muito bem pode antecipar ou prever o que é que irá acontecer. Na verdade, existem alguns indicadores que nos permitem perceber que a revolução será uma revolução que irá afetar as atividades económicas e as empresas no futuro, e estão neste momento já a impactar na forma como nós fazemos negócio, mas que irá até mudar a forma como as sociedades se organizam em si próprio, questões relativas à fiscalidade, e só deixar aqui um pequeno também nota, porque hoje em dia os orçamentos de Estados vivem dos impostos sobre o trabalho. Se a inteligência artificial, como se espera, tem um impacto significativo no mundo do trabalho, provavelmente os próprios Estados, como acontece já nos países nórdicos, vão ter que mudar um bocadinho a sua abordagem, onde é que vão buscar o dinheiro dos impostos para satisfazer o bem comum. No que diz respeito à hotelaria, a inteligência artificial, neste momento, creio que o grande impacto tem a ver com tudo aquilo que diz as áreas de relação com o cliente, nomeadamente desde o processo de reservas, com a criação de chatbots, sites, a forma como todos os sites, neste momento, das unidades hoteleiras, creio eu, das nossas unidades, são construídas e respondem àquilo que são as expectativas dos clientes, e, de facto, a inteligência artificial vem ajudar e vem dar um contributo. Eu não a vejo como uma ameaça, mas como um contributo para resolver problemas que nós hoje, se calhar, nem sequer sabemos que existem. Isto porquê? Porque a inteligência artificial nos vai permitir trabalhar um conjunto de dados muito maior, de forma mais rápida, mais célere, e que nos pode ajudar a dedicar-nos àquilo que realmente é importante, que é a experiência dos clientes. É isso mesmo, João. Como é que na tua unidade, ou se não tens, como é que está pensada a melhoria, a experiência do cliente versus a inteligência artificial? Ou seja, onde é que a inteligência artificial está presente para aquilo que é a melhoria da experiência ao cliente? Neste momento, onde nós vemos mais na recepção, provavelmente, não é? Onde nós vemos, de facto, o foco é na criação de chatbots para poder responder aos clientes, quer seja através de ferramentas do WhatsApp, em que o cliente interno pode contactar através do WhatsApp com o hotel para colocar questões que são 90% das questões que os clientes colocam quando estão hospedados, são questões que são comuns a todos os clientes. Depois haverá 10% que são questões únicas e particulares de determinado cliente, mas que nós podemos resolver libertando os nossos profissionais para estar mais próximo do cliente, para estar mais próximo daquilo que são outros aspectos relacionados com a nossa atividade, porque a nossa atividade passa muito por ser o apoio do cliente quando está na cidade de Lisboa, apoiá-lo a descobrir o que é a cidade, mas muitas das questões que nos são colocadas são muito simples
para podermos ter um recurso humano que é cada vez mais escasso no setor. E também acho curioso estarmos aqui 2 diretores de recursos humanos, porque a inteligência artificial tem tudo a ver com pessoas. Exatamente, por isso mesmo é que foram convidados. E um diretor de operações para ver como é que a gente depois operacionaliza tudo isto, né? Sem receio e sem prejuízo daquilo que é a inteligência artificial, né? nas nossas organizações, e que depois o que é que vai fazer em termos operacionais verdadeiramente. Ok, nesta questão, ter as pessoas 90% do seu tempo a responder sempre às mesmas questões não traz valor, nem dignifica sequer, não enriquece a função daquilo que são recepcionistas e outras áreas de negócio. E quando eu digo que o enfoque da introdução da inteligência artificial tem estado sempre em áreas relacionadas com o cliente, outra área onde se nota muito no que diz respeito a um aspecto também muito importante, que é na geração de receitas, em que existem e utilizamos ferramentas poderosíssimas que nos ajudam no processo de tomada de decisão, naquilo que é todo o aspecto relacionado com o yielding, com a tomada de decisão relativamente aos preços, mas depois aqui, mais uma vez, o elemento humano creio que é fundamental, porque essas ferramentas podem nos dar e ajudar na definição do preço, mas depois existe todo um aspecto humano que tem que ser, porque senão nós tomamos todas as mesmas decisões. Se nós usamos todas as mesmas ferramentas ou ferramentas muito semelhantes, a diferença está no elemento humano e na forma como faz a utilização das informações que lhes vão chegando e naquilo que são fatores que permitem diferenciar-nos da concorrência. Há aspectos muito importantes que a inteligência artificial não pode resolver de um dia para o outro. A introdução de uma ferramenta de inteligência artificial demora tempo e a própria ferramenta de inteligência artificial demora tempo a responder àquilo que são as diversas realidades. Porque o que se espera da inteligência artificial é algo diferente do que acontecia no passado. No passado, a máquina, nós inseríamos dados e a máquina fazia cálculos sobre os dados que nós lhe dávamos. Neste momento, a inteligência artificial funciona de forma diferente, no sentido de vai captando dados, e quando nós falamos de dados, estamos a falar de metadados, milhões de informação, tendências, e com aquilo constrói nova informação, constrói novo conhecimento que nos permite tomar essas decisões, mas alguém tem que olhar para os dados e tomar a decisão que as máquinas propõem, mas ainda nós, no nosso caso, não sei como é que será nos outros casos, no nosso caso nós ainda precisamos de um elemento humano. Naturalmente que as áreas de recursos humanos têm muito a beneficiar com a inteligência artificial, no entanto, nós ainda não estamos ao ponto de fazer recrutamento através de ferramentas de inteligência artificial como aquelas que nós sabemos que existem no mercado, nem de análises de tendências dentro do hotel para podermos tomar decisão. Isso é um passo que nós estamos a analisar, porque de facto o recrutamento é muito complicado e para além da inteligência artificial, a falta de pessoal no setor, voltamos a uma questão, e aí, no outro dia 10 de novembro, num grupo de colegas de recursos humanos de Lisboa, de hotéis de 5 estrelas, estávamos a trocar mensagens, porque houve uma ação que alguém pediu ajuda para resolver um assunto e outra pessoa foi lá resolver o assunto. Um colega foi lá resolver uma coisa muito simples. E outro colega estava presente, diz-me, responde no grupo, olha, eu preciso de 2 copeiros, se tiveres por aí 2 copeiros, traz-me também aqui 2 copeiros que eu vou precisar. E eu não lhe mandei 2 copeiros, mas mandei-lhe um vídeo de uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial para lavar pratos. E acho que nós, enquanto responsáveis de recursos humanos, também temos que ter esta visão. Hoje em dia começam a existir ferramentas que permitem nós darmos às nossas organizações soluções em que se calhar não estamos tão dependentes de mão de obra ou que vêm de alguma forma coadjuvar ou ajudar-nos a não estar tão dependentes das necessidades de mão de obra massiva como aquela que nós estamos e que não conseguimos encontrar no mercado. Que há uns anos num painel estávamos todos a discutir as grandes dificuldades de recrutamento e dificuldade para os anos vindouros e todos os presentes falavam da área da informática como uma área que tinha um grande déficit de profissionais. Porque é um tema muito sexy, engenharias informáticas e todas estas áreas, e na altura falava-se 500 mil de pessoas em falta para trabalhar em toda a Europa, 500 mil pessoas, quando em Portugal se falava de 40 mil profissionais para a hotelaria, isto antes da pandemia.
Agora os números serão seguramente superiores. E eu, um bocadinho a contracorrente, eu disse-lhe, a minha dificuldade nos próximos anos vai ser encontrar copeiros para trabalhar na minha unidade, porque não há ninguém para trabalhar como copeiro. Essa é que vai ser verdadeiramente a grande dificuldade. E hoje em dia nós todos sentimos, creio eu, um bocadinho isso, e isso nas conversas que vou tendo com os colegas do setor, é isso que nós estamos a ter uma grande dificuldade. Mas a tecnologia também aí nos pode ajudar e pode ajudar-nos a resolver problemas. Ouvindo o João, a Talentor continuará a fazer sentido durante muitos anos, porque os recursos humanos continuarão a fazer. Mas isso é algo que eu vos gostaria de perguntar um bocadinho mais para a frente. Apesar disto ser, obviamente, um tema ainda embrionário, o João já nos trouxe aqui uma série de aplicabilidades. Também são utilizadas no Grupo Onir, e a Paulo também é assim que vê? Sim, talvez de uma forma um bocadinho mais abrangente. Eu queria só dizer que há bocadinho o João, quando disse que foi uma conferência que se falava que faltava pessoas na área de informática e que era um grande problema, eu agora já percebi porque é que o João me foi buscar o meu informático logo a seguir a essa conferência. Porque foi o João que me apresentou o Ricardo Paes com quem eu trabalhava. E deve ter sido nessa altura. Mas tirando este apontamento, há pouco o João dizia que isto tem tudo a ver com pessoas, eu diria que tem a ver com a falta delas. Portanto, acho que a inteligência artificial também vem, em alguma forma, responder a uma necessidade que é cada vez mais premente de recursos no nosso setor. E eu diria que não é só uma necessidade dos recursos, como também é uma necessidade de atender aos recursos que nós temos. Poder ter a inteligência artificial a ajudar-nos a resolver algumas tarefas repetitivas que não têm charme para as pessoas, acho que é importante para que nós também possamos criar maior retenção. No relatório para 2024 do World Travel Market recente, dizia-se que o turnover de 23 para 24 em hotelaria passou de 83% para 90%. E, portanto, isto não vai acabar. E, portanto, ou nós arranjamos soluções que efetivamente possam ser mais atrativas para quem connosco quer colaborar, seja através dos nossos parceiros, seja através de colaboradores diretos, ou então nós deixaremos de ser interessantes para o mercado de trabalho. E eu acho que a inteligência artificial vai dar uma resposta a isso. Para ser mais concreto, nós olhamos para isto de uma forma um bocadinho mais alargada e mais abrangente. Connosco começa no processo da reserva. Também temos chatbox associadas à nossa plataforma, para dizer que só este ano a chatbox já teve cerca de 4.000 interações connosco, com uma taxa de eficiência de resposta de 96%. Portanto, obviamente que nós vamos lendo as perguntas e aquilo que conseguimos tirar do chatbox para garantir que, de alguma forma, nós também ajustamos as perguntas àquilo que nos é perguntado e as respostas que não têm resposta, introduzi-las também no chatbox. Tem que ser um processo com uma envolvência humana que dê essa resposta e, portanto, isso está a acontecer. Mas como o João diz, e bem, é preciso depois analisar que respostas é que nós não estamos a dar e que oportunidades é que estamos a perder quando pomos os clientes a falar diretamente com uma chatbox que não tem o sentido crítico de avaliar se ali há uma oportunidade de venda ou não. E, portanto, é um processo completamente inacabado do ponto de vista da relação humana que tem com as diferentes ferramentas. Mas para dar continuidade, começa no processo de reserva com o chatbox, começa no processo de reserva com a identificação das preferências dos clientes. Quando o cliente recebe a nossa confirmação de reserva, nós conseguimos receber dados de qual é que é as zonas onde o cliente depois carrega sobre o spa, sobre visitas sobre o golfe, sobre visitas a Sintra, e com isso, quando o cliente está a fazer check-in, eu consigo direcionar a atenção do recepcionista para aquilo que é o interesse do próprio cliente no momento da chegada. E, portanto, em vez de lhe estar a falar da panóplia de serviços que o resort tem para oferecer e que esgota o cliente no momento do check-in, cada vez com menos tempo, eu consigo direcionar aquilo para aquilo que eu sei que o cliente tem interesse. E, portanto, a jornada começa muito mais adaptada à realidade daquele cliente. Depois, a experiência do quarto também tem algumas questões ligadas com a inteligência artificial, nomeadamente na temperatura que se estabelece do quarto, da luminosidade que o cliente quer, dos programas de televisão que o cliente tem como preferência, se gosta de desporto, os canais que estão configurados para aparecer primeiro são os canais de desporto, e, portanto, toda a experiência do próprio cliente internamente do resort. E depois temos... na parte do check-out, check-in, pode ser feito completamente online, sem interação humana nenhuma, a jusante do cliente chegar ao resort, a modalidade de pagamentos também sem qualquer tipo de interação connosco, se essa for a opção do cliente.
E depois temos, como o João estava a dizer, uma série de outras áreas em que as tarefas que é extremamente complexo proceder a recrutamento, nós encontrarmos soluções técnicas que com a inteligência artificial consigam ajudar-nos a tomar as melhores decisões. E, portanto, estávamos a falar de revenue management, eu acho que essa é provavelmente das áreas que carece de mais trabalho, porque é daquelas em que a inteligência artificial nos pode dar maior rentabilidade. Eu, há 20 anos atrás, noutra companhia, nós trabalhávamos com um programa que se chamava Optim City Forecast, que lia essencialmente o histórico daquilo que estava na nossa base de dados, que lia aquilo que era o negócio on the books para o futuro e que nos dava algumas recomendações de posicionamento de preço nas reservas online. A inteligência artificial hoje agrega a esta informação que os programas já tinham o fluxo de tráfego no aeroporto, os eventos a acontecer dentro da cidade. Se está sol, se está frio, se está chuva, qual é a previsão do tempo para os dias para a frente. E, portanto, é muito difícil, do ponto de vista de recurso humano, ter alguém que consiga englobar toda a análise necessária para poder ler esta informação toda e poder nos dar as melhores recomendações. E, portanto, se eu tiver alguém que me ajude a dizer que eu, em vez de vender a 150, posso vender a 200, porque provavelmente vou consolidar essa venda de preço, tenho um potencial de margem muito mais significativo no meu negócio do que qualquer outra solução que a inteligência artificial possa entregar. Relativamente a questões mais práticas, atualmente temos robôs a cortar a relva do campo. Portanto, é muito difícil recrutar pessoas para os trabalhos técnicos de campo. Os negócios continuam a ter uma determinada rentabilidade e muitas vezes há funções que não conseguem acompanhar, como Copa e outras funções que não conseguem acompanhar a evolução salarial que nós gostaríamos que acontecesse, porque o negócio não liberta mais do que aquilo que libertava há uns tempos. E, portanto, nós procuramos soluções que, do ponto de vista técnico, possam ser soluções que respondam à nossa própria necessidade e, por sua vez, também respondam à efetiva incapacidade de conseguir recrutar algumas das funções. Eu tive 6 meses um lugar em aberto, começámos a estudar alternativas, começámos a meter satélites na nossa infraestrutura e tenho neste momento robôs que me cortam os roughs, robôs que me cortam os fairways, robôs que me cortam as zonas que não têm relva e que fazem limpeza, porque efetivamente não é fácil nós conseguirmos recrutar para algumas dessas funções. Como o João também estava a dizer, uma coisa importante é como é que o Governo, e principalmente do ponto de vista legislativo, vai acompanhar esta mudança. Isso é determinante. Essa é outra questão que nós temos aqui para colocar. Como é que isso vai? Porque isso pode ser limitativo da nossa capacidade de tomar algumas decisões dentro desta área. Para vocês terem uma ideia, há hoje máquinas de corte de relva, máquinas tradicionais que os campos de golfe têm, máquinas grandes, que podem funcionar completamente em autonomia, mas que a legislação portuguesa obriga a que haja uma pessoa a supervisionar. Portanto, se isso não se alterar, depois não se altera a eficiência do investimento em meter o dinheiro numa máquina dessas versus uma máquina tradicional, porque eu tenho que ter ali um operador de máquina na mesma a controlar se a máquina continua a agir como deve ser. E, portanto, a alteração legislativa é completamente fundamental. Por último, dizer que, do ponto de vista, que acho que também há aqui um contributo muito decisivo do ponto de vista da sustentabilidade. E, sendo uma preocupação, nós vivemos num resort, no Parque Sintra Cascais, Parque Natural, temos uma série de responsabilidades nessa área e, portanto, também é muito importante para nós que a inteligência artificial possa estar alinhada com aquilo que é a política ambiental do grupo e, simultaneamente, algumas dessas decisões que tomamos de eficiência de energia, de escolha de alguns destes equipamentos, as máquinas que neste momento cortam a relva em robô, são todas elétricas, funcionam genericamente como aqueles robôs de aspiração por casa, mas numa escala maior. Fim do processo de corte vão carregar de forma autónoma e, portanto, isso fez uma redução muito significativa do consumo de combustíveis, fez uma redução muito significativa de ruído junto ao hotel, porque as máquinas que trabalhavam faziam algum ruído, e tem aqui um contributo também importante do ponto de vista da própria experiência do jogo do cliente, porque eu, em dias que chove muito, com outro tipo de máquina, não consigo fazer o corte do campo, o que interfere diretamente com a qualidade do jogo. E com este tipo de máquina, faça chuva, faça sol, eu corto a relva todos os dias. E, portanto, isto para dizer algumas, há mais áreas onde nós já intervimos, mas isto reflete aqui um bocadinho do ponto de vista das ações, aquilo que já fazemos. Muito bem, obrigado, Paulo. Isto é a realidade de Cascais, o João trouxe-nos a de Lisboa, e como é que é no Algarve, Rui?
Como é que as coisas funcionam no Algarve com a inteligência artificial? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Como já foi dito, não é de hoje que nós trabalhamos com a inteligência artificial, já há muito tempo. No caso prático do Vila Vita, nós temos várias preocupações. Uma delas é justamente tentar utilizar a inteligência artificial para antecipar as necessidades dos clientes, fazer uma previsão, não só de receita, mas também da expectativa do cliente. E hoje em dia a inteligência artificial ajuda-nos bastante. Porquê? Porque não é só como era no passado, com base no histórico, mas sim hoje em dia com tudo aquilo que o cliente faz. Os cliques que faz, os gostos, etc. Vai-nos dar mais informação sobre qual será a expectativa do cliente. Uma coisa que já se fazia, continua-se a fazer, através da interação de uma pessoa com o cliente. Isso nunca vai deixar de acontecer, connosco não vai acontecer. A inteligência artificial é numa perspectiva de ajudar a obter mais informação. Para isso, uma outra preocupação, que é a capacitar melhor as nossas pessoas na utilização dessa inteligência artificial. Por isso, recentemente, nós até proporcionamos formação de inteligência artificial a toda a equipa que utiliza, de vendas, de reservas, de recursos humanos e por aí fora. Não acabou, ainda vamos continuar, temos mais sessões para fazer e é curioso aquilo que se aprendeu. Eu confesso, eu próprio fiquei, por um lado, assustado, por outro, primeira reação foi assustado, segunda reação foi, ok, isto tem um potencial tremendo no futuro, no presente e no futuro. Porquê? Justamente por isso, saber utilizar. Nós não podemos substituir, não deverá substituir-nos. Agora, aquilo que nós fazemos é muito isso, é utilizar a inteligência artificial para nos dar mais informação. O cliente do Vila Vita é um cliente muito específico, muito particular, portanto, é preciso conhecer, é preciso, antes da primeira interação, já começar a ter alguma informação sobre o cliente, porque é um cliente com expectativas elevadas, e o nosso target, o nosso objetivo é justamente antecipar essas expectativas, surpreender o cliente. E isto não só no processo da reserva, mas depois também no processo da recepção do cliente, de o acompanhar. Justamente é uma das vantagens da inteligência artificial é dar-nos outras informações. Se o cliente chegou ao aeroporto, trouxe muita bagagem, pouca bagagem, se trouxe muito, já sabemos que o nosso bagageiro terá o buggy preparado para fazer o transporte das bagagens até ao quarto. Ou seja, isto é tudo informação que nos dá para preparar-nos melhor na resposta ao cliente. Depois, não só ao cliente, mas também aos colaboradores. Porquê? Porque para eles poderem proporcionar esta experiência ao cliente, eles próprios também têm que o vivenciar. Portanto, começa logo na parte dos recursos humanos, quando estamos à procura dos candidatos, a perceber qual é a expectativa deles também, o que é que eles pretendem fazer connosco. E depois fazer a mesma coisa, que é recebê-los bem, acomodá-los bem e acompanhá-los durante o período em que eles estão na nossa propriedade. É curioso que, como tudo na vida, nós quando inventamos coisas, inventamos porque há uma necessidade. E por isso mesmo a inteligência artificial traz-nos essa necessidade, que é a falta de mão de obra. Se há falta de mão de obra, em todas as propriedades, em todos os segmentos, o que é que acontece? Primeira coisa, temos que olhar para os processos, para a organização do trabalho. Está bem organizado? São processos mais complexos, mais simples? Pode-se flexibilizar, pode simplificar? A inteligência artificial vai nos ajudar nisso. Está tudo muito bem organizado. Passamos então para a produtividade das pessoas. As pessoas são produtivas ou não são produtivas? Mais uma vez, a inteligência artificial com inserção de dados, até da própria pessoa, não só das organizações, mas da própria pessoa, porque todos estamos ligados 24 sobre 24 horas e a inteligência artificial vai buscar toda a informação. Então nós conseguimos perceber se as pessoas estão a ser mais produtivas ou não e se sim, ok, passamos para a terceira fase, que é, ok, então necessitamos de mais recursos, sejam eles humanos ou tecnológicos. Se não está, no que é que não está? E então aí
perceber o que é que nós podemos contribuir para a melhoria da pessoa, para que seja produtiva. É formação? É porque está a fazer um trabalho que não está a gostar? Realmente, na hotelaria, as tarefas são muito repetitivas. Então, como é que nós podemos contribuir para que eles se motivem e que não sintam essa repetitividade ou que seja de uma maneira mais aligerada? As novas tecnologias também nos ajudam a trazer isso. Haver chats internos, partilha de informação, da pessoa poder partilhar também informação sobre o cliente, porque há emoções que as máquinas não conseguem detectar, ou melhor, já se começa a haver alguns estudos que já começam a detectar emoções. Mas nós ainda não estamos preparados para isso. Temos que nos preparar. Daí dizer que é uma realidade, nós temos que aceitar essa realidade, temos que saber utilizar essa realidade de uma forma positiva. Para isso é preciso dotar as pessoas de conhecimento para poderem utilizar. Isso é o que nós estamos a fazer no Vila Vita, entre muitas outras coisas. Falava aqui o Paulo, e bem, nós também já temos robôs que cortam a relva, temos robôs que sobem as palmeiras para cortar a relva. Independentemente de termos esses robôs, não deixamos de dar formação em trabalhos em altura, por exemplo, para os jardineiros. Investimos. Porquê? Porque se a máquina falhar, o ser humano está lá para executar. E porque alguém também tem que operar com aquela máquina, nem que seja por breves momentos. Portanto, isto é um processo evolutivo, é um processo que nós não devemos esquecer. Mais uma vez, como tudo na vida, também não devemos ficar de costas voltadas àquilo que nos vai aparecendo. Temos que ter a capacidade de receber bem e pensar muito bem como é que vamos utilizar de uma forma positiva. Muito bem. Obrigado, Rui. A inteligência artificial tem o dom de poder vir, num futuro próximo, lá está, substituir algum daquele que é o trabalho humano. E se calhar já ligada a emoções, mas eu vou pegar um pouco naquilo que o João falou aqui no início. Como é que isto vai, nos próximos anos, impactar naquilo que é o mercado de trabalho, nas pessoas que trabalham nos hotéis, na própria sustentabilidade da segurança social, porque obviamente nós, se substituirmos muitas pessoas por trabalho mecanizado, vamos ter provavelmente menos receita e isso terá impacto na nossa sociedade e na nossa economia. Como é que vocês veem esse futuro a acontecer e que medidas é que se podem tomar para relativizar isso? Se me calhar a mim outra vez começar, já existem algumas experiências que nos permitem antecipar, antever aquilo que poderá ser o futuro. Poderá ser, porque ninguém tem a certeza verdadeiramente, mesmo os autores que se debruçam e falam sobre este tema têm dúvidas quanto ao futuro. Mas uma coisa começa a ser uma tendência. Ao contrário do que inicialmente se pensava, que as máquinas iam substituir com muita facilidade o trabalho manual, o trabalho mais físico, a verdade é que o desenvolvimento dos aspectos relacionados à motricidade fina, nomeadamente motricidade das mãos, o trabalho manual, estão muito mais atrasados no que diz respeito a trabalhos intelectuais. E hoje em dia as profissões são mais em risco de serem afetadas pela inteligência artificial. Estamos a falar de medicina, estamos a falar da advocacia. Todas essas profissões estão sob uma ameaça no imediato superior àquilo que são as atividades manuais. E aí a hotelaria, se calhar, poderá ser um setor de uma empregabilidade a médio e longo prazo com mais garantias do que outras áreas, por incrível que isso possa parecer. Depois existe também outro fator que tem a ver com o nosso negócio é de pessoas para pessoas. E os turistas, e quando nós falamos de turistas, falamos das pessoas que viajam, elas viajam à procura de experiências. E as experiências têm que ser proporcionadas por pessoas, para pessoas, e as pessoas querem estar em contacto com pessoas. E, portanto, eu acredito que o setor hoteleiro continuará a ter trabalho e continuará a oferecer trabalho para uma imensidade de pessoas. Agora, se calhar farão tarefas diferentes ou de forma diferente, porque efetivamente, eu ainda há bocado dei o exemplo do copeiro, mas há uma série de outras funções que podem perfeitamente ser substituídas por máquinas com relativa facilidade. E aí, eu aqui há tempos até falava com uma pessoa do setor
que não está aqui presente, e dizia, eu fui a um restaurante em Lisboa que tem empregados de mesa robôs. Eles não fazem as tarefas que criam valor. Eles não aconselham o cliente sobre os pratos, não falam sobre os pratos, mas vão buscar os pratos à cozinha e trazem, porque é aquela tarefa que não cria valor. Andar com pratos na mão para a frente e para trás é por simplesmente uma tarefa que pode ser executada por uma máquina tão bem ou melhor do que um ser humano, porque não fica lá atrás na cozinha a conversar com o colega da cozinha e pode trazer logo os pratos. Esta é a realidade. E a verdade é que o empregado de mesa vai à mesa e fala com o cliente, e esclarece o cliente, explica ao cliente não só o menu e aquilo que são as opções que o cliente tem, portanto está a dar valor ao cliente e não perde tempo em atividades que não criam valor. Isto é só um exemplo daquilo que eu antevejo no futuro. E dizia eu, quando eu recruto 10 pessoas, eu se calhar posso recrutar só 6, já não preciso tanta mão de obra para o meu restaurante, porque eu meto 3 robôs a fazer as tarefas que não criam valor. E isto passa-se exatamente no guest service. No guest service, onde eu tenho, se calhar, 10 pessoas para responder aos clientes, sempre as mesmas questões. Se eu tiver uma ferramenta de inteligência artificial que vai respondendo a algumas questões do cliente, ele nem precisa de sair do quarto, dirigir-se à recepção, ao guest service para ter essas informações, eu estou a libertar as pessoas para poderem trabalhar a experiência do cliente. Aquilo que o Paulo dizia aqui, no sentido de, eu sei que este cliente vem, gosta de golfe, ou gosta de surf, ou tem outros gostos, eu posso personalizar a experiência dele e oferecer-lhe uma experiência personalizada, definir aquilo que será a estadia dele, não só em termos de dormida e alimentos e bebidas, porque isso, creio eu, todos nós fazemos muito bem, mas ir um pouco mais longe e mostrar ao cliente que há outras coisas na experiência dele de destino e na experiência dele de hotel que nós estamos prontos para receber e para acolher. Trazendo vantagens e até, de alguma forma, na questão da rentabilidade, porque um robô trabalha 24 horas por dia, tirando o momento em que vai carregar, e se calhar eu posso ter um empregado robô a trabalhar desde as 6 da manhã até à meia-noite, sem problemas, sem dias de folga e por aí afora. Porque as necessidades de mão de obra, eu creio que essas dificuldades vão continuar a acontecer na hotelaria e no turismo, como existem em todas as atividades económicas de momento. Toda a gente tem muita dificuldade em encontrar. Portanto, a inteligência artificial pode ajudar-se. A segunda parte da pergunta, o que é que está a ser feito? Nos países nórdicos, qualquer introdução de um robô é taxada de forma semelhante àquilo que é a poupança que um robô traz em termos de produtividade, em termos de ganho para a organização, é taxado em termos de impostos, tal e qual como é os impostos sobre o trabalho, ou até um pouco mais. E isso vai dar a tal garantia de sustentabilidade à segurança social e à receita fiscal que o Estado vai necessitar para operar. Dizem os futuristas que o futuro será sem trabalho. Não haverá trabalho. Okay? Isto não é para amanhã, mas no futuro não haverá trabalho. E eu tenho pena de não estar cá nesse futuro. Não estaremos cá. Porque nesse futuro todos nós iremos receber um subsídio estatal. Tenho pena para os André Venturas desta vida que lutam tanto contra os subsídios, mas no final se calhar vamos ser todos dependentes desse futuro. Base. Agora, dizem também os futuristas que nós no futuro seremos meios humanos, meio máquinas. E isto parece ser assustador, mas a verdade é que hoje em dia já toda a gente mete um coração a bater, mete uma máquina em troca de coração. Mas os futuristas dizem, ok, mas no futuro haverá uma mão, eu tenho um problema na mão, jogo essa mão fora e implanto uma mão. Uma mão biónica. Isso é um futuro que se calhar não está assim tão longe, ao contrário do que nós pensamos. Em relação à motoricidade fina, vi ontem uma notícia de que existe uma mão que já imita quase na perfeição a mão humana. A inteligência artificial permite-nos soluções de criatividade, de composição de uma música que achávamos que era uma coisa que só o ser humano é que conseguia fazer. Hoje uma máquina consegue compor uma música, pintar um quadro e fazer tarefas escrever poesia, tarefas que nós achávamos que estavam apenas reservadas aos humanos. A questão das emoções, as máquinas conseguem antecipar emoções, mas isto depois tem todos os problemas legais. E como é que o Estado vai trabalhar, tal e qual como falámos? Porque eu hoje posso fazer, qualquer máquina faz um reconhecimento facial.
Existem dependências bancárias que o cliente entra dentro da dependência bancária e automaticamente o empregado que está no balcão sabe quem é o cliente, sabe qual é o número de conta do cliente, o cliente não tem que repetir dados que o banco já tem. Porque as máquinas fazem o reconhecimento facial. E nós, provavelmente, nos hotéis, iremos ter, em breve, a questão do reconhecimento facial dentro das nossas unidades, porque queremos sempre que os nossos colaboradores tratem o cliente pelo nome, mas os colaboradores da recepção, os bagageiros, os empregados de mesa, pelo menos os meus, partindo a bola de cristal, não adivinham o nome do Ricardo Pires se não o conhecerem. Portanto, ele chega lá a primeira vez, não sabem. Com o reconhecimento facial, isto vai facilitar a vida dos trabalhadores, porque eles automaticamente sabem que quem entrou pela porta se chama Ricardo Pires e até sabem mais informações sobre o Ricardo, sabem a reserva, têm automaticamente tudo dado. E isso é um futuro. Agora, como é que nós podemos trabalhar? Porque depois entramos na questão do GDPR. Como é que nós vamos adaptar tudo aquilo que são políticas de privacidade que é necessário estabelecer e que fazem todo o sentido, com aquilo que é do lado dos hoteleiros, que é querer dar o melhor serviço ao cliente e querer prestar um serviço de exceção ao cliente. E isso aí nós entramos aqui numa questão de conflito. Claro, podemos ter sempre as permissões do cliente para tratar esses dados, mas nem toda a gente estará disponível para isso. E, portanto, tudo isso são desafios para os quais nós temos que procurar respostas. Agora, o mundo que vem aí é um mundo diferente daquele em que nós vivemos, sem dúvida, mas é um mundo que nos traz... Eu não estou assustado nada com isto, e até acho que isto nos vai trazer muitas vantagens no futuro, mas também tem o lado assustador, porque a robótica, durante anos, havia um código deontológico na robótica, que era: os robôs não podem matar seres humanos, não é? O exterminador nunca poderia acontecer. Mas hoje em dia nós assistimos a conflitos militares onde os robôs matam e decidem onde é que vão matar e escolhem o alvo e atingem. Portanto, essa fronteira já foi ultrapassada. E a partir do momento em que se ultrapassa essa fronteira, nós corremos o risco de um dia as máquinas... Entramos num exterminador implacável, numa realidade de exterminador implacável. Que eu espero que não aconteça, porque espero que as máquinas e os seres humanos possam caminhar juntos e trabalhar juntos para que o nosso futuro, enquanto seres humanos neste planeta, possa ser melhor. E pronto, eu creio que... Muito bem. Encerrado. Paulo, o serviço... Eu queria só dizer aqui, há bocadinho estávamos a falar que a inteligência artificial não tem emoções. Eu tenho dúvidas sobre isso, ok? Porque eu, quando chego ao escritório e abro o chat GPT e lhe dou bom dia, ele responde-me habitualmente melhor do que quando eu vou no trânsito para Cascais. E, portanto, quando digo bom dia a algumas pessoas, recebo coisas muito piores do que aquilo que o chat GPT me costuma responder. Mas o serviço continuará a ter o seu lugar, não é? Eu queria só discordar positivamente aqui de uma nota do João. Eu sou daquele... Eu li uma vez uma frase sobre este assunto com a qual concordo inteiramente. Eu acho que a inteligência artificial não vai substituir pessoas. A inteligência artificial vai substituir pessoas que não trabalham com a inteligência artificial por pessoas que trabalharão com a inteligência artificial. E qual é o meu pensamento sobre isto? Da mesma forma que vai provavelmente haver pessoas que deixam de fazer tarefas de cortar o campo, ou relva, ou de lavar a copa, vai ser preciso pessoas para fazer as tais mãos que o João estava a falar agora. Portanto, o que vai aparecer é um novo mundo de oportunidades, de áreas de indústria e de negócio que se vão também aparecer fruto da necessidade que a inteligência artificial vai trazer com o conhecimento que nos vai arrastar. E, portanto, acho que historicamente temos passado por diferentes momentos da nossa história onde isto aconteceu e onde funções foram desaparecendo e outras foram emergindo em função daquilo que a própria procura vai encerrar. E, portanto, eu acho que se vão aparecer novas necessidades e vamos ter que as preencher de forma diferente. Voltando aqui agora à pergunta sobre a questão do serviço. É inevitável, eu acho que todos nós, direto ou indiretamente, temos uma persona mais tecnológica e uma persona mais... emocional. Não queremos tecnologia, não é? Portanto, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu recentemente fui para a Finlândia. Eu gosto de triatlon, gosto de fazer provas de triatlon e provas Ironman. Fui disputar o Campeonato do Mundo e fui uma semana para uma cidade que se chama Lahti, a cerca de 100 km de Helsínquia, e onde o foco era a prova e era estar num alojamento local, ser recebido lá pela senhora lá da casa, os meus filhos aos gritos porque não tinham Wi-Fi, e portanto, mas o foco daquela experiência era competir uma prova e viver aquela cidade, ok?
Na viagem de regresso, eu venho para Helsinki e vou para um hotel em que não há pessoas. Não é? E aquilo serviu perfeitamente àquela necessidade que eu tive naqueles dias em Helsinki. E, portanto, havia um quiosque que vendia umas sanduíches e não sei o quê, que também era uma recepção. Um hotel que se chama Allo Work, é quase um coworking que também tem quartos, é assim por assim dizer, super tecnológico, quartos com 12 metros quadrados, super pequeninos, mas que naquele propósito serviu perfeitamente. E, portanto, eu queria ver a cidade, tinha pouco tempo, passava o dia todo fora, para o propósito que eu fui naquele momento, aquilo serviu perfeitamente. E, portanto, eu acho que todos nós, ou uma grande maioria de nós, temos mais do que uma persona, em algum momento queremos uma coisa e depois queremos outra, e isso vai continuar a acontecer. E relativamente à questão do serviço, e porque é que eu digo que isto do serviço é uma coisa que nunca irá desaparecer, porque acho que isso é o core do nosso negócio. Tivemos recentemente a experiência Covid, não é? E de repente nós tínhamos recepcionistas com máscara, com medo dos clientes, os clientes com medo dos recepcionistas, tínhamos os clientes iam ao serviço de buffet, tinham em alguns sítios calçar uma luva, outros punham os empregados a servir, mas os empregados à distância, os clientes não queriam chaves porque não sabiam em que chaves é que tinham andado, eu pus tecnologia de ponta nas portas dos quartos em que os clientes passaram a abrir as portas com o telemóvel, recebiam um código, tudo automatizado, o cliente não tinha interação nenhuma com a recepção, se fosse esse o âmbito e a vontade do cliente. Acaba o Covid, quantas chaves é que eu abro hoje com o telemóvel? Zero, literalmente. E, portanto, isto aplica-se a essa circunstância e a muitas outras na experiência do cliente, porque as pessoas vêm para conhecer o nosso peixe em Cascais, para conhecer a nossa água fria do Atlântico, para andar pé descalço pela praia do Guincho, para ir ao mercado tradicional de Cascais, para ir visitar a Serra de Sintra, para andarem de bicicleta e para, no fundo, preencherem toda a intensidade que nós temos no nosso dia-a-dia profissional por momentos em que criam interatividade com as pessoas. Se há uma área onde nós estamos a apostar fortemente, nós são colegas de profissão e, portanto, estamos aqui em ambiente comum, nós olhamos para 4 áreas muito particularmente. O momento da chegada, o momento de entrada no quarto, o momento do pequeno almoço e o momento da saída. São 4 momentos fundamentais na experiência oníria que nós olhamos com particular atenção. Uma das áreas que para nós é completamente crítica é a escolha da pessoa que está a fazer a recepção das pessoas no pequeno almoço. Nós temos uma pessoa neste momento, o Sr. António, que é quase um poirot que está ali e que todos os dias caracteriza a experiência do cliente. Se ele está triste, tem um papel com uma lágrima e aquilo cria uma interação com o cliente. Se ele está muito contente, também manifesta isso de uma forma qualquer especial. Se ele sabe algum pormenor do cliente. Quando os clientes saem do hotel, alguém se lembra que eu tinha a tecnologia para abrir a porta do quarto ou que eu pude fazer check-out? Nada. Lembram-se que eu tenho um robô? Não. Tudo isso é importante para a minha eficiência operacional, mas toda a gente se lembra do António e põe comentários sobre o António. E provavelmente o António marca a experiência daquele cliente como não outro colaborador ou outra máquina qualquer que possa ter tido. Para além de que as máquinas vão existir tal qual como elas são em todo um lado. Eu tenho máquinas para cortar relva, a Vila Vita tem máquinas para cortar relva, vamos ter máquinas para limpar os copos e servir, limpar a louça, e todos nós vamos fazer isso. Onde é que a gente se pode distinguir? Nas ações que são com a interação humana. E, portanto, o que eu acho que vai acontecer é que, dos 10 que o João falava, só conseguimos recrutar, se calhar só precisamos de 6, mas vamos continuar a recrutar mais os outros 4, porque há outras áreas onde a gente pode fazer a diferença na experiência do cliente e isso só se consegue verdadeiramente com as pessoas. E como o negócio tem uma determinada rentabilidade, desde que a gente esteja assegurada essa rentabilidade, acho que isto não vai transformar de repente a nossa rentabilidade. O que vai fazer é que a competição inerente com a utilização destas ferramentas vai nos pôr todos num patamar, obviamente, de utilização de meios e caminhos para podermos manter o nosso negócio como nós o queremos e, efetivamente, entregar mais aos clientes por via da utilização da tecnologia. Agora, a utilização, há bocadinho falávamos do ChatGPT ou de outra qualquer solução. Eu, hoje em dia, tenho clientes, por exemplo, com o Ironman traz a Cascais qualquer coisa como 100 nacionalidades. Eu tive pessoas a virem fazer a prova em Cascais que vieram do Alasca ou que vêm do Panamá. Se vocês houver outro evento que traga pessoas destes destinos, é extremamente complexo para a nossa região. O que é que para estas pessoas é importante? Como é que eu consigo informação do que é que posso fazer de diferente para uma pessoa que vem do Alasca?
Se eu perguntar ao ChatGPT, ele se calhar vai-me dizer. E, portanto, se eu a esse cliente, que é diferenciado da grande maioria de clientes que eu tenho habitualmente, conseguir fazer alguma coisa de especial, porquê é que não posso usar? Devo usar. Devo forçar a equipa a usar para criar essa diferenciação. Até porque isso também ensina as equipas. Quer a gente queira, quer não, quando nós vamos correr essa extra milha, o que nós estamos a dizer é que às equipas tem que haver a preocupação delas próprias no seu comportamento, adaptar comportamentos que corram essa extra milha, seja com o ChatGPT, seja na sua atuação normal. E, portanto, eu acho que a tecnologia veio para ficar, acho que não vai substituir pessoas, acho que vai substituir as pessoas que não a quiserem usar. É esta a minha ideia sobre isto. O Rui também acha? Acho plenamente de acordo, porque as pessoas devem ter a capacidade de se adaptar. Nós, seres humanos, sempre tivemos essa capacidade e acho que vamos continuar a ter. Agora, efetivamente, estamos numa velocidade tão rápida de mudança que algumas pessoas adaptam-se com mais facilidade e outras, se calhar, levam mais tempo. E a grande diferença é essa. Nós vamos sempre precisar de pessoas. Vai haver uma readaptação das skills, das competências das pessoas. Como diziam aí bem, vai deixar de ser o copeiro, mas vai ter que construir uma mão. O futuro vai ser por aí. Mesmo quando nós chegarmos, porque também já li muito sobre isso, que o ser humano vai deixar de trabalhar, as máquinas vão trabalhar por nós. O ser humano precisa sempre de alguma atividade, precisa de desafio, precisa de aplicar a sua criatividade, aplicar algumas tarefas também elas físicas. Caso contrário, nós vamos perdendo capacidades e ninguém gosta. Agora, completamente de acordo que só as pessoas que se adaptarem e quiserem aprender, ok, essas então vão continuar a ter trabalho. Isso não vai deixar de haver. Até é como tudo. Eu já tive vários trabalhos, já trabalhei a servir à mesa, já trabalhei numa horta no Natal. Enfim, nós, com todas as experiências que vamos tendo, vamos ficando mais ricos e mais fortes. Portanto, a tecnologia, a inteligência artificial, na minha opinião, vai-nos também trazer isso, vai-nos dar mais informação para que nós possamos adaptar-nos e sermos mais felizes. Tanto é que hoje em dia há departamentos de felicidade que antigamente não existiam. Se calhar eram as pessoas que eram administrativas ou eram operacionais e que deixaram de ter a necessidade de desempenhar aquela função e passaram a ter a necessidade de desempenhar outra função, ok? Como é que nós podemos tornar as pessoas ou ajudar as pessoas a serem mais felizes? Seja no trabalho, seja a passar férias, seja a executar uma atividade esportiva. Até na atividade desportiva, cada vez mais se vê a inteligência artificial. E podíamos falar aqui em atletas de alta competição, que eles, antes de ir para a competição, utilizam muita tecnologia para se prepararem. E não só a tecnologia. Utilizam também muito o mindfulness, muito a parte espiritual, muito a parte do seu inconsciente, para poderem depois ter mais sucesso naquilo que estão a fazer. Portanto, hoje em dia isto é uma panóplia de... Tem que haver uma combinação perfeita entre tudo. Desde as relações, à tecnologia, às emoções. Por isso, eu vi, salvo erro, na semana passada, e foi numa convenção nos Estados Unidos, da IAPA, que uma das pessoas falava, que eles são CEOs de startups e de empresas na área da tecnologia, e uma das empresas já tinha uma tecnologia criada em que, por exemplo, uma pessoa entrava na sala e a sala, conforme a reação da pessoa, a sala ou ia metendo mais luz ou menos luz, ou ligava à música, porque já sabia quais eram as preferências dessa pessoa. Portanto, a parte emotiva já se está a conseguir introduzir nesta inteligência artificial, que é reagir de acordo com aquilo que o ser humano está a transmitir. Agora, se a tecnologia consegue transmitir isso, é outra coisa. Mas que já consegue captar a nossa emoção e adaptar-se à nossa emoção, já há empresas que o estão a fazer. Por isso, na minha opinião, a inteligência artificial, as máquinas não vão substituir as pessoas. Na minha opinião, sinceramente, o que vão fazer vão-nos ajudar a complementar determinadas tarefas em que nós possamos depois tirar esse foco para outro foco. É isso que eu acho que vai acontecer.
Um bom caso prático, só para terminar, nós temos colaboradores regulares Talentor no resort. E no resort, em diferentes momentos, nós temos diferentes públicos. Talvez uma forma mais denunciada do que nos hotéis de Lisboa, que tem, se calhar, um perfil de cliente mais parecido. Nós temos, tão depressa tenho golfistas, como tenho clientes em reunião, como tenho clientes em leisure, como tenho clientes de um casamento indiano. E nós também. Eu se tiver um robô a poder fazer a prestação de serviço, se ele estiver a servir os golfistas e interpretasse que eram golfistas, ele estiver sempre a trazer cerveja, eles estão sempre a beber. Portanto, tenho um copo cheio, estão sempre a aceitar. Se eu fizer isso com um cliente de uma reunião, se calhar vai levar a mão. E, portanto, isto não se substitui por uma máquina. Portanto, há processos, quer daquilo que é a valorização do próprio negócio e da venda inerente que ele tem, da interpretação daquilo que é o cliente naquele momento, que é muito difícil que possa ser substituídos pela inteligência artificial. E que são decisivos e críticos para a experiência do cliente e para a nossa própria rentabilidade. Portanto, ter lá o Pedro, com quem nós trabalhamos com muita regularidade, é muito importante naquele momento, porque ele faz essa interpretação como ninguém, sendo um colaborador de Talentor regular connosco e que consegue perceber isso como a inteligência artificial não pode entregar. Só que concordando, mas discordando, quando se fala no futuro sem trabalho, não se fala para amanhã nem para daqui a 10 anos. E esta questão do reconhecimento das emoções e do Sr. Poirot, quem fala, e eu comecei por dizer que não era a minha opinião exatamente essa, mas quem escreve sobre estes temas antevê que a adoção destas tecnologias e a substituição gradual dos seres humanos no mercado de trabalho por máquinas vai acontecer e vai sendo feito de uma forma paulatina, não vai acontecer. Esta revolução é completamente diferente das revoluções que nós tivemos no passado, porque nós estamos a falar de máquinas que são capazes de gerar novos conhecimentos que nós não conseguimos neste momento alcançar. E a questão das emoções que o Sr. Poirot coloca, se eu tiver um robô, e hoje em dia ainda não se está, mas vai chegar a um ponto que é quase imperceptível distinguir o que é um robô daquilo que é um ser humano, e nós vamos andar a circular nesse futuro imaginado, vamos andar a circular com pessoas, e algumas são robôs. E normalmente eu lembro-me de um documentário que vi há uns anos atrás, de uma professora universitária, portanto estamos a falar de uma pessoa que trabalha nestas áreas da robótica e da inteligência artificial há muitos anos, e a companheira dela faleceu por uma doença oncológica. E ela construiu um busto da companheira que está em casa. Ela chega à casa, porque ainda não é possível ter um robô humanoide completo e interagir com uma pessoa, e ela interage com o busto e fala com a pessoa, e o robô tem a voz da pessoa, e ela conversa com ela todas as noites como se tivesse ali alguém ao lado. Gera-lhe emoções como se fosse uma pessoa autêntica. E nesse futuro imaginado, nós vamos ter pessoas a reclamar que querem casar com o robô XP 3000. Uma versão. Por quem se apaixonaram, o que não é tão estranho, tendo em conta algumas tendências que nós assistimos atualmente. Portanto, a questão das emoções que as pessoas geram no outro, os robôs vão conseguir. E estes senhores Poirot do futuro, estes robôs humanoides do futuro, vão ter uma vantagem seguramente em relação a qualquer um. É que se vem uma pessoa do Alasca, ele vai conseguir falar na língua nativa daquela pessoa. E se vier da Finlândia, ele vai conseguir falar na língua nativa daquela pessoa. Portanto, nós, e quando eu estou a falar nós, não estou a falar no imediato, isto não vai acontecer amanhã nem depois de amanhã, quem escreve sobre isto antevê, embora o ChatGPT foi a tecnologia que mais rapidamente foi adotada em todo o mundo. Portanto, nós estamos a ver que novas tecnologias estão a ter uma velocidade de adoção cada vez mais curta e cada vez mais estamos a atingir níveis de utilização muito grandes. Eu não sei quando é que isto será. Será 50 anos? Será 20, 25? Quando eu falo nesse futuro, é um futuro, para mim, muito difícil de imaginar. E eu concordo, sim, o ser humano continuará a ter um papel importante na vida das organizações, eu espero que tenha esse papel importante, porque senão nós ficamos completamente dependentes. O que vai acontecer aos senhores Antónios, no meu caso, por acaso, não é Pedro, mas é Daniel, mas eu registrei o nome Pedro, o que vai acontecer provavelmente é que eu tenho, já agora vou dar um nome, o Walter, que pinta de uma forma brilhante, mas ele é cozinheiro.
E se calhar ele, deixando de trabalhar, vai poder dedicar-se efetivamente àquilo que gosta, tal qual como estes meus amigos, eu infelizmente não posso, dedicarem-se aos Ironmans e às corridas, porque eu deixando de trabalhar fico com tempo para me dedicar a outras coisas que eu efetivamente gosto. E isto é quem antevê este futuro, diz, no futuro as pessoas vão se dedicar àquilo que efetivamente gostam de fazer, embora o trabalho seja uma forma de realização, mas provavelmente serão outras formas de trabalho que não aquelas que nós tradicionalmente vemos. Portanto, concordando, eu não consigo imaginar isto, eu leio sobre isto e quando eu leio sobre isto eu tenho muita dificuldade em perceber que o Sr. António será substituído por um robô humanoide XP3000 que nós olhamos para ele e parece uma pessoa, mas quem fala sobre isso diz que é isso que seremos confrontados no futuro. Portanto, o futuro sem trabalho será um bocadinho por aí. Bem, isso acho que é um futuro muito para a frente. Se forem ao ChatGPT e escreverem eu estou triste, vocês vejam a resposta que o ChatGPT vos vai dar. E ele é capaz de gerar empatia. Sem dúvida. Leva-nos a coisas isso. que muitos colegas nossos não conseguem, já e muito menos os clientes. Faltará sempre a parte do toque, a parte da interação mais... Nem isso faltará. Eventualmente, com a robótica mais avançada, depois nem isso faltará. Bom, estamos a chegar ao nosso tempo. Quero agradecer-vos mais uma vez o facto de estarem cá hoje. Eu acho que aportaram um imenso valor a quem nos ouve e a quem nos segue, e mesmo aqui ao nosso público, faz com que eles tenham uma ideia do que é a inteligência artificial. Lá está a parte, o João dizia, a parte da robótica e dos humanoides, muito mais para a frente nós não vamos chegar até lá. Do meu lado, fico um bocadinho mais confortável com o facto de não vamos substituir pessoas por robôs, pelo menos não para já. Vamos sim, e é esta a conclusão que eu tiro desta nossa conversa, vamos sim ajudar as nossas pessoas a serem melhoradas através de robôs e ajudar toda a experiência do cliente, um misto aqui entre aquilo que a inteligência artificial nos pode trazer para aquilo que é a indústria hoteleira, nunca tirando o ser humano da interação com o outro ser humano, portanto, de pessoas para pessoas. Obrigada uma vez mais. Muito obrigado, foi um prazer ter-vos aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite.